depois vai pegando. Então, gente, muito bom dia a todas. Sobrevivendo, como diz a Cris Brescia, ao eclipse lunar, ao eclipse lunar em Escorpião. Olha, estamos sobrevivendo todas. Então, bom, vejam uma coisa. Hoje nós vamos a falar do filme Encanto. Me interessa porque ele traz uma constelação de figuras femininas bastante interessantes e ele vai trazer também o silenciar, né? O silenciar familiar, a exclusão familiar, enfim, os perfis de cada uma das mulheres da família, né? Mas antes disso, eu quero dar dois anúncios. Tá? O primeiro é sobre o nosso encontro presencial. Nosso encontro presencial este ano vai ser sábado, dia 24 de junho. Depois a Janaína coloca lá no grupo as datas. E nós vamos a trabalhar, vai ser um dia só, aqui em Belo Horizonte, no bairro Belvedere, as que são de Belo Horizonte conhecem. Segunda-feira nós já abrimos as inscrições e nós vamos a trabalhar o inverno. Né? O recolhimento, o silêncio, as cores do inverno. Né? O encontro vai chamar O Fogo de Hestia, a Sabedoria de Hecate. Então, a gente vai trabalhar esse momento, né? Esse momento do inverno, na vida de todos nós. Né? A maturidade. Vamos a trabalhar as 4 rainhas do tarot, né? A rainha de ouros, a rainha de paus, a rainha de espadas e a rainha de taças. Vamos a trabalhar as rainhas como mulheres na maturidade, né? Como mulheres com uma sabedoria madura. Né? Vamos a trabalhar as anciãs, as 3 anciãs. Desliga o celular, por favor, querida. Sônia, desliga seu som. Isso, pronto, pronto. Então, vamos a trabalhar também as anciãs, né? E vamos a fazer a cerimônia do manto, né? As participantes vão a trazer um manto, um chale, um echarpe, um lenço. Vamos a customizar, né? Com feltro, com tecido. E depois, à noite, cada uma vai tomar seu manto. Vamos a fazer uma fogueirinha e tomar o manto, né? Segunda-feira nós já vamos a lançar pela Gofri, como sempre, e Raquel vai fazer e Janaína vai colocar no grupo, as datas, enfim. Tá? Então, isso vai ser o nosso encontro presencial. E a segunda, digamos, o segundo aviso que eu tenho que dar é que, depois de hoje, né, em junho, iniciamos nosso módulo 6. Tá? E vamos a falar de mandalas. Tá? Vamos a falar de mandalas, vamos aprender a entender a mandala, a saber o que significam as cores, as formas, em que lugar da folha estou desenhando, quais que são os espaços em branco, enfim. É um recurso que eu aprendi na psicologia transpessoal, é um recurso da psicologia transpessoal, mas que eu acho que pode ser usado em outros momentos, em outras vivências ou em outras estruturas, né? E então eu vou passar para vocês, vamos a trabalhar um pouco sobre mandala, né? A mandala pedagógica, todas essas coisas. Então, nós vamos a ter o módulo 6 no dia 3 de junho, 1º de julho e 5 de agosto. Muitas de vocês, às vezes, perguntam, a gente pode entrar em qualquer módulo se não fez os módulos anteriores? Sim, vocês podem entrar em qualquer módulo, porque os módulos da Escola de Mulheres são independentes. Nós temos um tema. Nós já tivemos contos de fadas, nós já tivemos
maturidade, nas doulas da maturidade, nós já tivemos a viagem da heroína. Então, os módulos são independentes, vocês podem participar de qualquer módulo. Combinado? Já dei todas as orientações. Então, vamos começar, né? Eu vou começar a compartilhar aqui, né? E quero explicar algumas coisas, né? Este filme é um filme interessante porque ele vai trazer, como eu disse, essa constelação de figuras femininas e vai trazer toda essa ideia da inclusão e da exclusão. Estou incluído na estrutura familiar, estou excluído no grupo. O que aconteceu para eu ser excluído? A que eu tenho? Com o que eu tenho que concordar? Ou com o que eu tenho que me ajustar ou me submeter para ser incluído nessa estrutura. Né? Então, vou compartilhar aqui. Então, pronto, gente. Então, é isso. É uma família na Colômbia. Este filme tem muito a ver com a obra de Gabriel García Márquez, né? E Gabriel García Márquez é um expoente do que nós chamamos o realismo mágico, né? O realismo mágico foi uma corrente literária aqui na América nos anos 60, 70, e foi uma resposta à literatura fantástica europeia. Né? O realismo mágico vai trazer toda a inserção do contexto, o contexto político, o contexto social, e é também uma crítica política, né? À situação dos países. Né? Aqui no Brasil, muitos consideram o Jorge Amado um expoente do realismo mágico. Né? Mas, na verdade, o expoente que nós temos na América vai ser Gabriel García Márquez. Então, vejam bem, o filme nos fala de uma família, os Madrigal, né? Aparentemente unida, feliz, quase perfeita, né? Num lugar de flores, de música, de cores, né? Com uma casa que tem vida, que tem magia própria, né? E num lugar onde se promovem festas, cerimônias e onde também está integrada a comunidade. Então, a primeira coisa que nós vamos a perceber é que a casa tem subjetividade. Né? A casa é uma pessoa. Né? A casa tem quereres, ela se movimenta a partir desses quereres. Né? Mas não só isso, a casa também tem o compromisso de manter a família unida. A casa participa desse compromisso, que vai ser o compromisso da matriarca, da avó, da família, de manter a estrutura familiar. Existe um sírio sempre aceso, né? Então, o sírio também, aquilo que não pode ser apagado, né? Aquilo que não pode, digamos, escurecer, né? É uma vela, uma chama iluminada sempre. Então, vocês veem, o filme é cheio das estruturas, dos símbolos, no sentido, o que é permanente? O que se apaga? O que se desliga? Né? O que nós não vamos a dar conta de sustentar? Né? É possível sustentar uma chama acesa constantemente? O que nós não vamos a dar conta de sustentar?
Bom, então, o que nós tínhamos falado, né? Existe um paralelo evidente com o romance de Gabriel García Márquez, Cem Anos de Solidão, uma obra considerada realismo mágico e que também fala de uma família num lugar fictício de Colômbia, com a presença constante de borboletas amarelas, né? E que vão a simbolizar muitas coisas, né? A transformação, a ressurreição, a capacidade, né, de eu me recompor. Vocês, os que assistiram o filme e as que não assistiram, assistam. E, de repente, depois de toda essa conversa, fica muito interessante assistir o filme, né? Assistam, se vocês assistiram, vocês viram que tem uma série de borboletas amarelas constantemente no filme, né? E que remete a isso, que remete a essa ideia. E, de alguma maneira, o filme também vai nos situar, tá, na situação política da Colômbia, né? Colômbia foi um país onde a população emigrou e se deslocou dentro do próprio país, né? Pela guerrilha, pelas questões políticas, pela violência institucional, enfim. Né? Então, as populações se deslocaram, a imigração dos colombianos era dentro das fronteiras de seu território, né? Para outros lugares, né? Para a selva, para as montanhas, para os lugares onde poderiam ter acesso. Né? Desde a casita, situada nas colinas, com um círio sempre aceso, que garante o milagre e os dons de cada integrante da família. A família ajuda um pequeno povoado do interior. Então, tudo nos leva a crer que há um pacto, que há uma aliança, né, entre a família morando nessa casa mágica, com dons, todas as pessoas da família tinham dons, nós vamos a ver, né? E a comunidade, né? A pequena aldeia, o pequeno povoado, né? Nós não sabemos e não fica muito claro como que essas alianças foram feitas. Aliás, um dos traços do filme são um pouco as alianças que não são explicitadas, né? Que não são nomeadas, né? Como em qualquer família, as alianças secretas, né? E que por circunstâncias ou por situações, elas começam a ser reveladas, né? E quando elas começam a ser reveladas, nós vamos a ter que repactuar, né? Nós vamos a ter que repactuar os afetos, nós vamos a ter que repactuar os lugares da família, né? Nós vamos a ter que... Eu estou aqui ficando de lado para que vocês vejam a minha orquídea. Ela está espetacular. Mas eu não posso mover ela daqui, porque está muito pesada. Tá? Então, vamos lá. Então, isso que eu digo, tudo leva a crer que houve uma aliança entre o povoado e a família, uma aliança pela sobrevivência, uma aliança para poder se manter vivo de fato, né? E nós vamos saber que essa aliança também tem solicitações, tem demandas, né? A comunidade faz demandas à família, a família convive e participa e faz participar, a comunidade entra dentro da casa, né? Dessa casa mágica, dessa casa vibrante de afetos também. Bom, então fica explícito que estamos falando do efeito da violência, da guerrilha e das emigrações dos cidadãos dentro do próprio país, na procura de viver com segurança, né? Que era uma coisa bastante complexa e difícil quando Gabriel García Márquez escreveu Cem Anos de Solidão, né? Quer dizer, viver em segurança era uma coisa difícil, né? Janaína, lê para nós, por favor. La Janaína? abuela, Sim. chamada Alma, vive uma tragédia. Perde o marido e terá que criar os filhos sozinha. Isso vai fazer dela uma figura distante e controladora,
que tenta manter de todas as formas a união da família e a permanência do milagre. Então, vejam bem, né? O avô, né? O marido de Alma é morto, claro, morto pela guerrilha. Isso aparece no filme, né? E a Alma tem que criar 3 filhos sozinha, né? O filme não deixa claro como é que a Alma criou os filhos, né? Nós não sabemos se ela fez faxina, se deu aula de matemática, nós não sabemos. Mas sabemos e intuímos que não foi fácil. Que não foi fácil nessa época, naquele momento, né, de violência, ter criado os filhos sozinha. E isso vai tornar de Alma uma figura hermética, né, controladora, né, obcecada por manter a união familiar, né, a estrutura familiar, né, e com pouca escuta para as necessidades e para as singularidades dos membros da família. Tá? A Alma é muito mais uma figura dominada pelo medo, né? O medo de que o sírio se apague, o medo de que a família possa se esfarcelar, o medo da violência. Então, em diversos momentos, há uma cena interessante onde ela se aproxima, né, do sírio e fala sozinha na janela, diz: se a nossa família soubesse o quanto que nós somos frágeis. Então, a fragilidade de todos nós, né? Fragilidade de todos nós, fica, digamos, oculta, né? Oculta e silenciada. Né? Aqui todos somos, nessa família, todos somos o bambambam, todos temos dons, todos temos, né? E então, aqui frágil, aqui não tem ninguém frágil, né? Que é um pouco o que Alma vai sustentar, né? Qualquer preço, um preço caro. Bom, a família não é perfeita, né? E a história fala da ideia de pertencer ou ser excluído, né? As normas, as exigências, os castigos, para aqueles que não obedecem ao que está determinado. Então, qual que é o preço da desobediência? Né? Qual que é o preço da desobediência? E aí nós vamos encontrar a Maribel. Né? Esta aqui é a Maribel. Né? Ela não tem dons, pelo tanto, ela não tem nada para sustentar, ela não tem que sustentar alguma coisa, todos os outros membros da família têm que sustentar os dons, né? Pelo tanto, Maribel vai ser a que denuncia, né, as alianças e as dificuldades materiais. A que não tem nada para sustentar é a que pode falar, é a que pode denunciar. E Maribel usa óculos. Olhem que metáfora tão interessante. Né? Usa óculos e isso nos leva a pensar que ela tem um olhar mais nítido. Ela tem um olhar mais claro. E, em todo caso, ela não tem compromissos. Ela não tem o compromisso familiar de sustentar aquilo que os outros sustentam a qualquer custo. Né? Espera aí, estou indo para trás. O gesto familiar de varrer os problemas para debaixo do tapete, aparentando uma harmonia que não é real, né? Mirabel não tem dons, não tem os dons do resto da família, né? Pelo tanto, não existe. Né? Ela não aparece na foto do grupo, ficando atrás da câmera. Então, ali está a foto do grupo, Maribel não está, aqueles atrás de Alma são os pais de Maribel, né? O pai e a mãe de Maribel, e ela não está. Então, é uma metáfora muito clara de que aquele que não se ajusta, né, a certas normas ou a certos propósitos está fora. Está fora da inclusão familiar. Pelo tanto, se está fora, está numa situação
de maior exposição, ou aparentemente, de maior fragilidade. Nós vamos saber depois que não é verdade, tá? E que a Maribel não é frágil coisa nenhuma. Mas, digamos que as famílias, assim como os grupos, têm suas normativas, né? E eles determinam quem é frágil, quem é forte, quem se salva, quem não se salva. Então, essa é uma cena muito interessante, está no filme, né? Todo mundo tira uma foto e Maribel não aparece na foto. E vocês veem que o filme, o tempo todo, é uma exuberância de música, de cores, de flores, é uma exuberância de coisas acontecendo. Né? O tio Bruno é o irmão, eram três irmãos, né? É o irmão da mãe da Maribel. E tem um dom premonitório. Tá? Ele consegue ver coisas boas e ruins, mas também é silenciado, afastado da família. Ele se torna um tabu, ele ganha até uma música, não é? Não falamos de Bruno, não é? A tal música. Então, na fantasia de que Freud vai falar sobre isso, né? Aquilo que não é nomeado não tem efeito. Então, eu não falo de Bruno, a família não fala de Bruno, né? E há cenas na família que alguém vai falar do tio Bruno e a boca é tampada, né? Para não falar do tio Bruno. Eu não falo de Bruno, né? Na intenção de que aquilo que não é nomeado não apareça. E é interessante porque em determinado momento a família vai falar e vai começar a nomear. Né? Os membros da família começam a nomear certas situações difíceis, né? E aí as coisas podem ser repactuadas, né? Aí os vínculos podem ser repensados, né? Agora, eu excluo Bruno, eu não falo dele, de maneira que se eu não falo, não existe. Aquilo que não é dito não existe. Né? O que nos traz a consciência, o sintoma? Poder falar dele. Né? A gente em terapia, o que a gente em terapia faz? Bom, nós vamos a falar do sintoma, não é? Porque se nós o nomeamos, nós conseguimos, de alguma maneira, repactuá-lo, ou nós conseguimos entendê-lo, ou nós conseguimos tornar mais nítido, mais transparente, e ele perde esse poder sobre mim, digamos. Né? Se eu falo do medo, né? Então ele perde o poder sobre mim. Se eu deixo o medo escondido, ele me domina. Então, é interessante porque nós vamos vendo que a família constrói uma série de mecanismos de silenciamento. Então, o tio Bruno não está, não aparece e não é falado. Depois nós vamos saber que o tio Bruno está escondido dentro da própria casa. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe. A falta de diálogo, o silêncio e o recalque mostram de forma expressiva que os vínculos vão ficando tensos e desgastados e que será preciso o diálogo, a reconciliação e o entendimento. Então, como nós vamos silenciando as coisas, né? Hoje não são nomeadas os afetos, os desgastes, os desentendimentos, não são nomeados, claro, eles vão a ir minando e vão a ir minando também os alicerces da casita, porque a casita vai se derrubar, a casita vai se desmoronar. Então, aquilo que não é dito, aquilo me mina. Né? Tem um efeito sobre mim. Ele pode não ser dito, mas ele tem efeito sobre mim, com certeza. Lê para nós, Janaína. La abuela Alma e o abuelo Pepe
Tiveram os filhos, a primeira Pepa, que controla o tempo com suas emoções. O sol se está feliz e as nuvens e a chuva quando está tensa. Marisa, Então, você tem sim, como aumentar a apresentação? porque ela está pequena, É, tá ela pequena, ela está mas tudo para mim, bem. espera aí, ela está para mim no PowerPoint. Que estranho, Então ela tudo está bem, para mim inteira. não dá para ver, é que fica um pouquinho menor, mas dá para ver. Dá Desculpa, para achei ver? que Está fosse. todo mundo vendo? Está dando para ver? Que engraçado, Tem, ela está para a tela mim. inteira. Na minha tá Oi? inteira. Na minha tá tela inteira. Tá ok. Para mim também. Para mim está a tela inteira. Ai, que estranho. Tá bom, vou ver se é Para aqui. mim também tá bom, Desculpa, dá para Mari. ver. Está bem, está bem. Não tem problema. Janaína, aqui eu tenho ela em tela inteira. Então, uma coisa que eu queria falar interessante, o abuelo Pepe morre, né? Ele é assassinado. Morre, não, é assassinado, né? Pela violência. E uma coisa interessante que Freud falava, se vocês lembram, né? Em Totem e Tabu, em várias ocasiões, o pai morto estrutura o grupo. O pai morre e o grupo fica estruturado a partir da ideia do pai morto. Então, o pai morto organiza, o avô morto organiza a estrutura familiar. Então, Freud vai falar, os filhos mantêm a lei, incorporam a lei. O pai morre, mas os filhos mantêm a lei da permanência, né? A lei da proibição do incesto, a lei da interdição. Né? Então, o pai morre, né? O pai morto, a ideia do pai morto, como aquilo que está fora, como aquilo que está fora, mas que ordena para dentro. O que está fora ordena a estrutura do grupo adentro dele. Esse é um dado muito interessante e muito importante, porque a lembrança do avô, quando a casinha começa a quebrar e os pactos começam a desfazer, ela começa a quebrar no, no, na foto do avô, no quadro do avô Pepe. É atrás do quadro do avô Pepe que a casa começa a quebrar, né? As paredes começam a quebrar. Então, essa é uma ideia interessante. O simbolismo de que aquele que não está instaura a lei para os que estão vivos. O simbolismo de que aquele que está morto instaura a lei para os que estão vivos. Tá? Então, é uma coisa para manter, né? Para a gente ter presente, né? Igual que nas instituições, não é? As instituições são a lei dos mortos governando os vivos, né? Bauleu já falava isso várias vezes, né? Então, é interessante que a gente não perca de vista que o avô Pepe está morto, mas ele vive adentro de cada um dos membros da família, né? Bom, e aí nós vamos a ter os filhos. Aí nós vamos a ter os filhos, né? E Peppa, né? Que se caracteriza pelo descontrole das emoções. No filme vocês vão ver, ela está andando e a chuva está caindo em cima dela com os raios e os trovões, porque ela está tensa, né? Ou às vezes sai o sol, né? Ela está mais tranquila e aí sai o sol, né? Então, cada uma das pessoas da família tem um dom, né? E esse dom vai aparecer, né? Da maneira como eles estão levando as coisas, né? Lê para nós, Janaína, por favor. Julieta, a mãe de Mirabel, cuida das pessoas com os alimentos. E quando a filha pergunta por que sou a única que não ganhou dons, a mãe diz:
Você é tão especial quanto os demais e cura a ferida da mão da filha com um bolinho de queijo. E o tio Bruno, o terceiro irmão. Então, a mãe de Maribel, que, que tem alguma coisa assim, ela não entende muito bem por que a Maribel não tem os dons, né? E ela pergunta para a mãe, por que eu sou a única, né, que não tem os dons? E a mãe hesita um pouco. Vocês vão ver nos filmes que a mãe hesita um pouco. Não, mas você é tão especial quanto os outros, né? Aliás, depois nós vamos a descobrir que a Maribel é bem mais especial que os outros, porque vai ser a ela, digamos, vai ser ela que vai ter esse papel, esse lugar de restaurar as alianças familiares, né? Bom, e o tio Bruno, nós já falamos. Aliás, nós não podemos falar do tio Bruno, né? No filme está proibido falar do Bruno, né? E nós vamos a ter, mas vocês vão ver que o tio Bruno é uma figura muito interessante, que tem o dom da premonição e que isso acaba se tornando maior do que ele. Ele não consegue controlar isso, ele vê coisas boas e coisas ruins, e isso acaba se tornando um peso, um fardo de alguma coisa muito maior do que ele pode administrar, né? Do que ele pode viver. Então, a segunda geração, que são os netos da Alma, também recebem dons, né? Os filhos de Pepa, né? Dolores, que é esta que está aqui, né? Com a fita vermelha no cabelo, né? Ouve tudo. Ouve tudo, né? E em algum momento, nós vamos nos perguntar se é interessante ouvir tudo. Esse é um questionamento que o filme nos traz, né? Mas será que eu preciso ouvir tudo, saber de tudo, me enterar de tudo o tempo inteiro, né? Isso não deixa de ser um peso, uma coisa difícil de administrar, né? Então, ao mesmo tempo que o filme vai nos mostrar os dons de cada um, vai nos mostrar também a dificuldade que é viver com um dom. Viver com um dom. Quer dizer, eu vou ter que administrá-lo, eu vou ter que tratar dele, eu vou ter que. E, sobretudo, eu vou ter que me proteger do dom. Isso é uma coisa interessante. Eu vou ter que me proteger do dom. Né? E quem não se protege vai ser Maribel. Por isso ela vai poder descobrir tantas coisas. Então, Camilo, que se transforma em quem quiser, né? Então, Camilo, que é o segundo, que está aqui à direita da irmã, né? Camilo se transforma em quem quiser, né? E isso nos leva a perguntar assim, mas como? Qual que é a subjetividade do Camilo? O que o Camilo quer? Né? Porque para ser sujeito, eu tenho que nomear meu desejo, eu tenho que expandir meu desejo. Desejo não é querer, nós já falamos aqui várias vezes. Desejo é uma coisa e querer é outra. Então, mas se eu não tenho desejo, eu não construo a subjetividade. Né? Então, Camilo se transforma em todo mundo. Vocês vão ver uma cena que as pessoas vão numa festa, na casinha, e ele se transforma no vizinho, ele se transforma em não sei quem. Né? Pois é, mas cadê a subjetividade de Camilo? Quem é ele como sujeito? Né? Como alguém que tem que enunciar seu projeto de vida, o seu propósito. Então, nós vamos a ir vendo que os dons colocados ao serviço da estrutura familiar acabam sendo uma coisa muito difícil para cada um. Né? E depois, Antônio, que é o pequeno, que ainda vai receber o dom, né? E ele vai poder conversar com os animais, né? Ele descobre que ele escuta os animais. De repente, passa um tucano voando e fala com ele. E ele entende, e escuta perfeitamente, e responde. Né?
Então, ele vai receber esse dom. Ele é uma criança, e isso é interessante, ele está conectado com os bichos, né? Ele escuta a natureza, ele escuta o ser da vida, Gaia, ele escuta Gaia, porque ele escuta os bichos, né? E ele está muito vinculado a Maribel. E esse é um vínculo interessante. Quando ele vai receber o dom, ele pede a Maribel que o acompanhe. E ele sobe aquela rampa para receber o dom da mão de Maribel. Né? Ela é uma criança, ela entende de alguma maneira, ou tem uma percepção do lugar de exclusão de Maribel. Né? E então ele se aproxima dela. É muito lindo, eles são primos, né? Ele é o primo da Maribel, então é muito lindo esse vínculo, né? Entre os dois. Os filhos da Julieta, mãe da Maribel, né? São Isabel, que tem habilidades de fazer florescer flores, né? Flores lindas e coloridas, e ela é perfeita. Ela é perfeita. Então, Isabel é perfeita, ela canta, ela está num balanço, e quando ela se balança, todas as flores aparecem, todas, não é? Essa fantasia de que eu não tenho sombra. Então, Isabel tem isso, né? Mas vocês vão ver que Isabel muda. As coisas mudam de figura, né? Luísa. Então, Luísa tem uma super força. Tá? Então, Luísa, em algum momento, vai falar, mas eu não aguento mais ser um burro de carga, né? E carrega os burros, né? É uma, digamos que Luísa simboliza essa força constante, né? Esse yang constante, sem pausa, né? Ela não tem pausa, ela está sempre carregando alguma coisa, ela tem uma força que não se que não é retráctil, é permanente, né? Então, e Maribel, né? Maribel, que no dia da cerimônia do dom, né? Todo se escurece, vocês vão ver no filme, né? Eles abriam uma porta com uma maçaneta e aparecia, né? A iluminação, o dom. Bom, no dia de Maribel, todo se escurece e ela não tem dons e a avó fica muito, muito desapontada. Né? Alguma coisa não sai como a alma pretendia. A família mora na casita, também cheia de poderes e habilidades, e o Sírio, né? Que a alma recebe quando morre o marido. Então, vejam bem, o Sírio sempre acesso. O Sírio sempre acesso, que simboliza a memória do avô Pepe. A memória do avô Pepe, resguardando alguma coisa da ordem da família. Então, o Sírio fica no lugar mais alto da casa e o temor da matriarca é a chama ficar débil e a família ir perdendo o poder, né? Os poderes de cada um. E é isso que vai acontecer. Né? E é isso que vai acontecer. Vocês veem ali, nessa imagem, a casa resquebrada, assim, quebrando, né? A casinha quebrando. Lê para nós, por favor. Mirabel, curiosa e destemida, vai tentar descobrir o que está acontecendo e por que o tio Bruno desapareceu depois de ter uma visão com ela. Pois é. Então, dentro das coisas que não se falam na família, né? O tio Bruno teve uma visão com Maribel. Né? Então, o tio Bruno sabe que Maribel tem alguma coisa importante na família, uma missão, o que for. Né? A Maribel tem alguma coisa que vai desdobrar em outros movimentos familiares. Né? Bem, Maribel é muito destemida, né? Ela não tem um dom, pelo tanto, ela tem que explorar por si própria e vai descobrir onde vive o tio Bruno. E o tio Bruno está dentro da casa, né? Escondido, né? Num porão
lugar, e ela vai ter que atravessar lugares muito estranhos, tipo inóspitos, desertos, tudo isso simboliza, né, o lugar onde o tio Bruno se esconde, né? E ela vai chegar lá e vai pedir ao tio Bruno, né, que diga o que ele viu. E vai pedir que ele tenha uma outra visão com ele, que ele se esforce. E ele começa a se negar. Mas, no fim, vocês vão ver, ele vai ter outra visão com Maribel. Os Madrigal são uma família como qualquer outra, com rivalidades e conflitos, onde os membros sentem a pressão das expectativas do grupo e da comunidade. O filme traz a reflexão sobre o respeito às diferenças e o estilo de cada um, né? Então, a Luísa, a Isabel vai ter um casamento arranjado com um membro da comunidade, né? A avó acha que ela tem que casar com alguém da comunidade, mas no dia do noivado, tudo dá errado, porque a Maribel, enfim, cai, coisas quebram, tudo dá errado. Né? Então, mais uma vez aparece Maribel como aquela que quebra, né, os pactos e os projetos familiares. Mirabel usa óculos e isso vai torná-la diferente dos demais. A abuela vai contar para a neta sobre a morte do marido, o milagre do Sírio e a casita, que se torna um refúgio para a família e a comunidade. Quando Mirabel era pequena, e aí está Mirabel pequena com a avó, né? A avó vai mostrar o Sírio para Maribel e vai contar tudo isso. Quer dizer, não só para informá-la, sino também para responsabilizá-la, né? Para que ela também se sinta um membro da família responsável de manter essa estrutura, ainda que seja uma criança pequena, né? Todas as crianças da família nascem com essa responsabilidade, né? E então, essa é uma das coisas que vai desapontar a avó, né? Bom, mas Maribel sabia que tinha que manter a família, sabia o que aconteceu, né? Que ela não conseguiu o dom, não teve o dom. Mas a casa começa a ter rachaduras que passam pelo retrato do avô. Maribel descobre as fragilidades familiares. Pensando em voz alta, Alma diz: se nossa família soubesse como nós somos frágeis. Então, vejam, essa imagem é bem simbólica, né? A casa começa a rachar atrás da foto do avô, né? Atrás do retrato do avô. Vejam que é um retrato que tem borboletas amarelas, né? O perfil do avô, o rosto do avô, atrás dele tem borboletas amarelas. Né? Então, a casa vai começar a ter rajaduras em cima, né, do retrato do avô. Quer dizer, a memória do avô já não sustenta os pactos familiares. É isso que a cena nos diz. A memória do avô, né, já não sustenta os pactos familiares. Lê para nós, Janaína. A procura de Mirabel vai possibilitar que os membros da família falem da pressão que o dom significa. Luísa diz que é preciso aceitar tudo como um burro de carga sem poder escolher. Exatamente. Né? Então, Maribel vai se lançar, vai se encontrar com o tio Bruno, vai começar a descobrir muitas coisas e vai falar, né? Vai denunciar. E vai denunciar para a avó. Né? Você não deixa que fulana escolha. Você não perguntou para Isabel se ela queria um casamento. Você não perguntou para a Bruna, para a Luísa, se ela quer ajudar o tempo todo a comunidade a estar disponível. Então, o que vai acontecer é que, à medida que eu vou descobrindo, né,
vou descobrindo. E a entrada de Maribel no território do tio Bruno é muito simbólica, porque ela entra num lugar onde tem ampulhetas, onde tem areia, onde tem precipícios, né? Ela pode cair, enfim. É os recônditos do inconsciente, não é? Os recônditos das histórias, né? Então, Maribel vai começar a denunciar. E vai denunciar isso para a avó. Né? Você não deixou ninguém crescer como eles queriam. Né? Eles não puderam escolher. E aí as coisas se vão a complicar, claro. Né? Leia para nós, Janaína, por favor. Isabel menciona a prisão, que significa ser sempre perfeita, e para agradar, aceitar um casamento arranjado e se sacrificar pela família. É simbólico o fato de que agora ela produz cactos e plantas carnívoras no lugar de flores. Isso é muito interessante, né? Isabel, existia um conflito entre Isabel e Mirabel, né? Entre as irmãs, uma rivalidade entre as irmãs, né? Que é uma das coisas que o tio Bruno vai mostrar, né? E Isabel vai falar, é horrível ter que ser perfeita, é um peso espantoso suportar um casamento, né? Que eu não escolhi e me sacrificar pela família, né? Ninguém pergunta se eu queria casar, ninguém está me perguntando se eu queria casar, né? E aí é um simbolismo muito, muito interessante, né? Isabel deixa de produzir, né, aquelas flores maravilhosas que ela caminhava e nasciam flores, e agora ela está magoada, chateada, consegue expressar, né, essa pressão, essa mágoa, essa dificuldade, e aí ela vai produzir cactos e plantas carnívoras. Essa cena é fantástica, gente, no filme, onde quando ela se movimenta e aparecem cactos, plantas carnívoras, assim, mordendo, né? Com dentes e mordendo. Né? É muito interessante. Né? Não deixem de assistir o filme depois, porque eu acho que depois desta conversa toda, vocês vão assistir o filme de outra maneira. As rachaduras da casa são a metáfora das dificuldades e conflitos. Alma também se sente pressionada para manter o controle e a unidade entre todos, sem perceber que sua obsessão destrói o afeto entre eles. Então, uma coisa importante é que a gente tenha a noção das mágoas e das perdas de Alma, né? E de tudo que ela teve que fazer para chegar até onde chegaram, né? E para manter a família em segurança, né? Ela era uma moça jovem, recém-casada, com 3 filhos pequenininhos, o marido, ela vê o marido sendo assassinado, né? Pela violência, pela guerrilha, bom. Então, para ela não foi fácil, né? E então, de alguma maneira, nós começamos a perceber a Alma como uma anciã completamente tomada pela responsabilidade e pela imposição que ela faz a si própria, né? De manter a família unida, de manter a comunidade em segurança, mas é muita coisa, né? Então, por isso ela se torna tão controladora, tão amedrontada, né? A Alma, vocês vão ver no filme, é uma mulher completamente dominada pelo medo, né? Pelo medo constante de que a casa quebre, o sírio apague, a família desmanche, a comunidade. Enfim, ela tem uma série de pressões e é muito difícil levar a vida assim, né? Mirabel procura sutil. Tá? E a torre de Bruno é cheia de ampulhetas, porque ele prevê o futuro. Ele também é de cor verde, cheia de cor verde que remete às esmeraldas, porque na Colômbia se usa a esmeralda como e a cor verde como uma pedra com um simbolismo premonitório.
Então, ela entra numa paisagem misteriosa e chega à cor verde, que representa a visão, e consegue armar o quebra-cabeça da visão, que tinha a casa rachada com Marisol na frente. Então, para ela vai ser um impacto, né? Ela pega os restos de pedra verde e arma esse quebra-cabeça, e nesse quebra-cabeça, que o tio Bruno tinha quebrado, porque não queria mais ter a visão e não queria essa missão, mas nesse quebra-cabeça que ela consegue armar, a casa está quebrada e ela está na frente. E ela fica muito assustada com isso, né? E agora? Né? O que eu vou fazer? O que isto simboliza? Né? Sim, Janaína, lê para nós. Bruno nunca deixou a casa da família, mas se afastou porque suas visões não sempre eram boas e ele não queria fazer mal a ninguém. Ele se torna obsessivo como uma forma de conter aquilo que está fora do seu alcance. É muito interessante isso, né? E fala das nossas obsessões, né? Do nosso toque, do nosso... Como forma de controlar aquilo que transborda. O dom do tio Bruno o transbordava, né? Era muito... Tinha coisas que ele não queria ver. E aí ele se torna obsessivo. Quando Maribel vai, né, a se encontrar com o tio Bruno tem uma série de sintomas obsessivos, né? Bate na madeira 3 vezes, conta não sei o quê, 4, 5, faz não sei o quê. Ele tem uma série de sintomas. Ele se torna uma figura para controlar o dom, para controlar aquilo que era maior do que ele, né? Ele produz uma quantidade de sintomas, obviamente. É o que todos nós fazemos, né? Então, ele se torna obsessivo e vai controlar tudo, né? E há uma coisa interessante, é que também há uma empatia, há uma sintonia entre a Maribel e o tio Bruno, né? Um compreende o sofrimento do outro, porque ambos estão no lugar da exclusão, de diversas maneiras, de forma diferente, mas ambos estão no lugar da exclusão. Então, um compreende a dor do outro. A visão não está completa. Maribel vai trazer o entendimento para todos de viver uma vida infeliz em nome da família. Todas as renúncias, não é? Tudo que eles renunciaram, a própria Alma renunciou também, né? Nós não sabemos se a Alma teve alguém que queria casar com ela, era uma viúva jovem, bonita, né? E ela, nós podemos pensar que a própria Alma renunciou a uma série de coisas para sustentar a estrutura familiar. Né? Destrói-se o falso encanto para uma construção onde cada um fará sua parte e a comunidade vai ajudar. É muito interessante, porque vocês vão ver no filme, a casa cai. Literalmente, a casa cai. Né? E nós vamos ter que... E com isso, os pactos familiares também se revelam. Tá? Nós vamos a revelar uma série de coisas, o que eu não quero, o que eu não tenho por que aceitar, o que, né? E então, nós vamos a construir outra casa. E aí, nessa outra casa, a comunidade vai ajudar, todos vão participar, e a família que ajudava a comunidade vai aparecer como aquela que precisa de ajuda. A família precisa ser ajudada. Né? Que é uma coisa interessante, né? E que acontece com todos nós. Quando é o momento em que nós somos capazes de dizer, né, que queremos ajuda, que precisamos ser ajudados. Né? Pois é, mas alguma coisa cai, né? Nem que seja a fantasia da nossa onipotência. Porque vejam bem, nessa proposta de Alma, nós temos uma proposta profundamente narcísica, né? E altamente onipotente, né? E aqui eu dou conta e nós damos conta de tudo, e nós somos a família que sustenta a comunidade. Então, nós temos uma proposta muito narcísica, né?
Quando a casa é derrubada, o que nós vamos entender são os nossos limites. Todos nós temos limites. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós temos que pedir ajuda. Ou saber pedir ajuda. Lê para nós, Janaína, por favor. A sobrinha pede ao tio uma nova visão, onde aparece uma borboleta amarela e um abraço entre Mirabel e sua irmã Isabela, falando da reconciliação necessária para unir a família. Pois é. Então, é interessante. O tio Bruno vai ter, com todo o medo dele, né? E ele se resiste muito, treme, bom, mas ele vai se dispor, né, a uma nova visão. E aí, quem vai aparecer? Né? A reconciliação entre Isabel, que era a perfeita, a que produzia flores, a que não sei o quê, o orgulho da família, e Mirabel, que era a que não tinha dons, o patinho feio, a que usava outros, a que fazia tudo errado, a que estragava a cerimônia de noivado, tudo. Então, entre os dois aspectos, que são um só, né? Todos nós somos Isabel e Maribel. São os aspectos de nós. Sim. Janaína, lê para nós, por favor. Mirabel culpa a Abuela pelas rachaduras e foge do vilarejo. Então, Alma vai contar sua história de dor à neta que compreende a dimensão do sofrimento. A reconciliação das duas vai ser no mesmo lugar onde o milagre aconteceu, o rio colorido que existe na Colômbia. Então, vejam bem, a Mirabel vai interpelar a avó. É pela sua culpa, você não escuta ninguém, você não respeita as pessoas, enfim. E então a avó mostra o outro lado, né? O lado de dor, o lado de uma história difícil, né? E vai mostrar essa fragilidade para a neta. E isso é muito interessante, porque a Maribel tem uma empatia com as pessoas da família. Maribel ocupa esse lugar também, né? Da empatia, da escuta, do entendimento, né? Maribel consegue escutar o sofrimento dos membros da família. Né? Então, para isso, ela não podia ter dons, né? Agora a gente entende por que ela não tem dons, né? Ela não tem que sustentar o dom para poder escutar a dor das pessoas da família, né? Bom, Maribel se afasta e a avó sai atrás dela, né? E elas se encontram ali, nesse rio onde o avô morreu. Nesse rio, das primeiras cenas do filme, é onde o avô foi assassinado. Né? É um rio colorido, né? E onde a alma recebe o sírio, recebe o milagre do sírio. Essa cena é bem bonita, tem muitas borboletas amarelas, vocês vão ver. Mirabel não tem o dom, e isso possibilita ver as coisas em perspectivas, porque todos estavam ocupados em manter seus poderes. Alma tampouco tem um dom. Olhem que interessante, né? Só no final do filme a gente vai perceber assim, mas a alma também não tem um dom, né? Ela vai abrindo dom para cada uma das pessoas da família, mas ela não tem um dom. Então, ali tem uma liga entre Mirabel e a avó. Nenhuma das duas tem um dom. Existe um vínculo entre ambas, mostradas pelos vestidos das duas com borboletas. Porque o filme vai ter uma série de símbolos que agora vou falar, para que quando vocês assistam, prestem atenção, né? O vestido da Maribel e o vestido de Alma, né? São vestidos com borboletas. Né? Quando a casa desmorona, a vela se apaga e Mirabel vai começar a juntar os cacos. Seu dom será manter vivo o legado da avó. E é interessante porque ela descobre isso no final. Né? No final, ela descobre que ela mantém vivo sim esse legado, não da mesma maneira.
não da mesma maneira, né? Não com o mesmo rigor, não com o mesmo silêncio, né? Alma só percebe seu desvio quando conversa com a neta. Aí, à beira do rio, e essa é uma cena muito bonita, né? Uma percebe a dor da outra e a outra a dor da outra, né? A avó e a neta percebem a dificuldade, né? As dificuldades e as mágoas uma da outra, né? O filme é uma história familiar. Essa cena é a cena do assassinato do avô, Pepe, né? O filme é uma história familiar que discute sobre o peso de não estar à altura da expectativa dos outros. O pano de fundo é a guerra civil na Colômbia e a procura de um lugar para construir a vida, né? Então, essa é a morte do avô, né? O avô não estava armado, né? E ele foi assassinado assim brutalmente, cruelmente, né? E a Alma e as crianças assistindo. Nós também, as crianças eram bebês, no filme aparecem como bebês, né? De fralda. Então, nós não sabemos essa percepção nos filhos, como é que esse vazio do avô Pepe, né? Fica. E eu acho que a Alma tenta manter com a casa, com o Sírio, a memória do pai das crianças sempre presente, né? Como uma forma de estruturá-los, de organizá-los psiquicamente, emocionalmente, né? É um filme que nos dá muitas pistas, né? A lição é de que todos são importantes, e não somente aqueles que têm dom. A casa será reconstruída com a ajuda de muitos. Mirabel não tinha um quarto próprio, nem uma maçaneta personalizada. Vai receber, no final, a maçaneta da própria casa com o nome de Mirabel e de Madrigal, porque cada um que recebia o dom aparecia uma maçaneta com a inicial do nome. Maribel não tinha a maçaneta, né? Porque ela não tinha o dom, né? E agora, com a casa reconstruída, essa cena também é muito bonita. Ela vai entrar na casa e a maçaneta aparece com o M, né? O M de Mirabel e de Madrigal. O filme está repleto de simbolismos. As roupas, por exemplo, mostram quem é cada um. Bruno tem uma roupa verde com ampulhetas, tá? Porque ele, né, tinha esse dom da profecia e do tempo, né? Julieta carrega nos bolsos ervas e um pilão, né? Julieta curada com a comida, né? E então ela sempre faz um bolinho para um biscoitinho para o outro. Há uma cena onde Maribel tem uma ferida na mão, né? E ela dá um bolinho de queijo para curar, e a ferida cicatriza imediatamente, né? Mas que nos lembra também que a família tem que ser nutrida. Ela não pode ser só eficiente em segurar o dom, né? Ela tem que ser nutrida, e tem que ser nutrida pelo afeto, pelo respeito, né? A Pepa carrega brincos com detalhes de sol e gotas de chuva, né? Então, a Pepa tem um brinco, tem um sol, e o outro brinco tem gotas de chuva caindo assim, né? Camilo, que se transforma em muitos, tem camaleões nas roupas. Isabela leva flores no vestido, em referência a seu dom. E Luísa tem as anilhas, né, de fazer peso, porque ela tinha força, né? E é interessante, porque elas aparecem, Luísa aparece como uma mulher forte, olhem bem os braços dela, né? Ela aparece como uma mulher forte. Isabela aparece como aquela mulher de cabelos longos, com flores no cabelo. Ela vai andando e as flores vão aparecendo, né? Dolores, que escuta todo, carrega ondas sonoras. Alma tem borboletas e as montanhas que sempre protegeram, né? A protegeram.
E Mirabel carrega tudo na roupa. Borboleta, arco-íris, velas, flores, porque ela tem a missão de juntar a família, de unir a família. Né? Então, quando vocês assistam o filme, olhem para essa... Lê para nós, Janaína, por favor. Mirabel, a menos útil e integrada, será que vai salvar a magia, lidar com as dificuldades, trazer o entendimento de que não somos apenas o dom. Sua missão será manter o propósito de alma, uma família unida, mas a partir do afeto e do respeito às singularidades. Então, o que nós vamos a descobrir é que Mirabel, aquela neta mais difícil, mais conflitiva, que confrontava a avó, né, que constantemente entrava em conflito com a avó, né, e desorganizava a família, vai ser aquela que vai ter essa missão, né, ou essa trajetória de resgatar a harmonia familiar, mas a partir de outro parâmetro, né, que não vai ser o parâmetro do medo. E isso é muito interessante, porque em diversas ocasiões, Mirabel demonstra ser uma moça sem medo. Ela vai lá buscar o tio Bruno, ela fala, ela denuncia, né? A partir de outro parâmetro que não seja o medo, né? O medo de perder, o medo de... Bom, aqui estão as referências, né? E então eu vou parar aqui de compartilhar e aí a gente vai conversar um pouquinho, né? Vamos lá, meninas. Vocês assistiram no filme? Tem gente que não assistiu. Pois é. Então, mas não é, quero dizer, para esse evento que nós fizemos, não é imprescindível assistir o filme. Vou falando. Eu não assisti não, Marisa, mas vou assistir. Assiste, porque agora, a partir das coisas, das anotações que a gente... Ela está por aí, no YouTube da vida, por algum lugar ele está. Tá. Então, assiste, porque agora, a partir das coisas que a gente falou, né, vocês vão assistir com outra leitura, né? É muito interessante, é muita coisa, né? Que inconsciência mais enorme, né, que a gente tem, né? Sim, esse inconsciente enorme. Ave Maria, e vai só criando perna e perna e perna. Sim. Ai, ai. Mas aí, no final, você falou que nós todos temos um pouco de Mirabel e um pouco de Isabel, né? Nós todos temos um pouco, e temos a alma também, né? Nós também sustentamos coisas, nós também fazemos força para sustentar, né? Alguma coisa que nós achamos que tem que, enfim, que tem que ser garantido, que tem que ser sustentado. O filme é muito interessante, porque ele mostra muitos aspectos da subjetividade, né? Que são aspectos nossos, né? O destempero da tia de Maribel, né? Da irmã, né? Que chove, ela fica nervosa e começa a chover as nuvens em cima dela, os trovões, os relâmpagos, né? Sim, esses destemperos que nós todos temos. Então, o filme, eu acho muito expressivo e de uma forma muito fácil de perceber, né? Assim, o filme é muito agradável de assistir, muitas cores, muita flores, muita música, muito... Enfim. Diga, Raquel. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Mas eu adoro essas coisas de caracterização, né, das personagens. E aí uma coisa que eu percebi é também como eles trabalham a questão dos cabelos. Então, por exemplo, eu lembro daquele filme da Valente, né, que ela tem aquele cabelo indomável.
A Maribel também, tem sempre um cachinho assim, meio saindo, né? O cabelo dela não é um cabelo domado. E as personagens femininas que têm os cabelos mais domadinhos são a avó, né? Que está com aquele cabelo sempre impecável, né? A Luísa, que é a única, assim, que parece que tem um cabelo liso, né? Porque ela tem que ser perfeitíssima, não pode estar fora do lugar. Sim. E a outra Luísa, né? Aquela que é mais forte, e ela é toda contida também, né? O cabelo dela é preso, certinho. Sim. Eu acho isso tão interessante, assim, como que compõe e diz um pouco também de cada personagem. Sim. É verdade, Raquel, é verdade. Eu não tinha lembrado que no filme Valente, a gente pode até mais para o fim do ano fazer um ciclo desses filmes que nós já vimos, né? Valente, Moana, né? Tornar a fazer um ciclo assim de comentários, né? Sim, porque em Valente o cabelinho era tudo vermelho e saía para fora, né? A mãe colocava a touca e saía, o cabelinho vermelho saía para fora. Sim, isso mesmo, Raquel, isso mesmo. Cris, Bonetti. Sobre isso que a Raquel colocou, achei muito interessante, porque eu já havia observado, quando minha mãe faleceu, eu peguei as fotos dela e eu fiz uma sequência e observei. Ela era da zona rural, lá a cidade chama Borboleta, né, ali perto de Rio Preto, não sei se alguém conhece. E ela foi para um colégio primeiro, um colégio interno lá perto. E ela tinha o cabelinho meio solto, né? Meio selvagenzinho ainda. Depois ela foi para Itu, para aquele colégio de Itu, que é mais, sei, né? E aí, ao final, na formatura, a foto dela, ela parecia que havia saído daquele filme O Vento Levou. Assim, a mudança dos 4 anos foi radical. Então, também as freiras, né, elas ensinavam também a conter esse feminino selvagem. Eu percebi isso pela foto da minha mãe. E assim, muito interessante isso que era feito, porque o cabelo é liberdade, né? Tem aquele filme Ré. Então, é bastante interessante. E uma outra coisa que eu queria falar, que me tocou muito no filme, foi que, na época, eu ainda fazia mais ou menos mapa, tá? Isso há mais de 10 anos atrás. Eu cheguei numa cidade, eu não vou falar, né? Bem longe daqui, fui comemorar meus 60 anos, e uma amiga foi me buscar no aeroporto, que a filha mais nova ia ter um filho, um drama tremendo, que ela ficou grávida de uma pessoa que era de rua, né? Um menino meio meliante, e ela não entendia nada. Eu não sei de onde veio, eu falei, tem que fazer uma constelação. E aí a coisa rolou de uma forma que foi feita uma constelação. E tinha um parente deles que tinha essa mesma situação do tio Bruno. Foi assim, uma coisa impressionante. Então, eu acho que a Janaína, que é consteladora, né, salvo engano, isso aí eu acho que aparece depois na família de uma forma muito difícil. E depois que foi constelado, ficou tudo bem, a criança ficou bem e deu tudo certo. Mas eu acredito que essa situação do tio Bruno possa ser mais comum do que só nessa realidade mágica. Me tocou muito isso aí. Cris. Oi? Não, a outra Cris. Tem outra Cris aqui que está de mão levantada. Querida, liga seu microfone, por favor. Eu acho que já está ligado. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, eu percebi vários personagens parecem com os planetas, né, na astrologia. Por exemplo, a visão de futuro, Urano, né, o tempo, Saturno, a Lua, né, que mexe com as ervas e nutre. E eu percebi também que eu tenho, assim, eu sou parecida com o Bruno, mas também sou parecida com a Maribel, porque eu junto os pedaços. E também eu tenho um pouco de medo das coisas que eu vejo. E, portanto, não quero ver. Então, eu notei bastante
que a gente é todos os personagens e que cada um desses personagens completa nosso todo. E eu senti muito conectada com a história. Não assisti o filme ainda, mas fiquei louca para assistir. É muito interessante a história da avó com a neta, né? Que é a união, né, da casa 4 e da casa 10, né? Começo e o fim, na astrologia. Então, eu fiquei muito encantada, apaixonada, notei bastante coisa, muito parecida com a minha própria personalidade. Fiquei emocionada, muito lindo. Muito obrigada. Que ótimo, Cris. Você está aqui pela primeira vez na escola, né? É a primeira vez que eu apareço. É a primeira vez que eu Sim. venho assistir, achei muito interessante a proposta. Muito obrigada. Você está onde, querida? Você está onde? Poços de Caldas, Minas Gerais. Ah, sim, sim, sim. Ah, você está pertinho. Pertinho num país como este que nós vivemos, imagina, Poços de Caldas é quase como atravessar a rua. Tá? Aonde vocês estão? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Conheço Poços de Caldas e gosto muito. Conheço. Isso aqui é uma cidade muito diferente. Ela é uma cidade que foi construída na beira de um vulcão inativo. Sim. Tem águas sulfurosas, Sim. É muito legal. É lindo, A lindo. pessoa faz um tratamento de saúde aqui. Sônia, a Sônia está perguntando se é possível assistir a gravação. Sim, nós sempre colocamos a gravação no WhatsApp do grupo. A gente mantém esse grupo até vocês receberem a gravação. Janaína manda para vocês. Vocês mandam no e-mail também? Porque o meu eu acessei pelo e-mail. Não, você não está no grupo? Eu acho que não. Estou contigo. Cris, depois você me passa o seu contato. Eu vou deixar o meu aqui se você quiser me adicionar, mas a gente pode mandar o link pelo e-mail também. É que muitas pessoas se inscreveram pelo Gofree e não colocaram o telefone. Mas eu vou mandar o link por e-mail também, tá? Tá bom, obrigada. Ô, Cris, Raquel, na semana que vem, o encontro é gratuito, a gente coloca ele no YouTube do Escola de Mulheres. Tá? E você pode acessar lá no YouTube também, provavelmente a partir da terça-feira, já vai estar lá encontros gratuitos. Aí você pode assistir quantas vezes você quiser, compartilhar também com quem você achar que vai, né, se tocar com essas reflexões, tá bom, querida? Lindíssimo. Lá no YouTube, nós temos vários encontros gratuitos. Tá? Temos o encontro Bordando Fios e Encontrando Respostas, onde nós falamos do bordado. Temos várias coisas. Então, nós temos as aulas gratuitas, sempre são colocadas no YouTube. Entrem lá e vocês encontram outras aulas anteriores lá. Tá? Marisa. Sim. Oi, Sibeli! Como é que você está, Sibeli? Eu nem botei vídeo porque eu estou de cama, menina. Sim, eu sei. Então, Fique tranquila. Fique tranquila. Mas uma coisa que eu queria falar desse filme, que eu assisti antes para participar, né? Eu não me identifiquei com nada, com nenhum personagem. Eu achei o contexto do filme ele não devia chamar encanto, ele devia chamar inclusão. Sim. Porque é um filme para criança de 4 anos, 3 anos, né? Sim. E ele tem uma coisa subliminar de inclusão que eu senti, por exemplo, o Bruno. O Bruno sempre foi o fora do trilho. Sim. Né? Então, o fora do trilho tem aí a questão gay, tem a questão da irreverência, e aí tem uma negação da mãe, que é uma coisa normal. Né? Da mãe ver o filho que não é aquela. Então, e eu acho que tem esse resgate do entendimento dele. Eu acho que são resgates dentro da família de coisas, por exemplo, a super forte, que é quase também uma coisa
homossexual aquilo, não é normal uma mulher sim, carregar sim. aquilo daquele, né? Então, não dá o espaço para ela ela soltar flor igual a irmã, né? Então, eu achei que a Maribel, ela entra nesse costurar dessas coisas que socialmente não são aceitas, sabe? Sim. Então, eu acho que isso, para mim, foi de uma profundidade, a questão social, mesmo a comunidade, quando ignora porque eles quebraram, e depois a comunidade reconhece e vem ajudá-lo, sabe? Então, eu achei isso o mais importante do filme, do que o pontual de cada um, sabe? Foi esse resgate coletivo das diferenças, como conviver com as diferenças, como aceitar as diferenças. Isso, para mim, foi de uma... O que mais me impressionou é que é para criança de 3, 4 anos. Sim. Então, o subliminar está indo nos novinhos, entendeu? Porque nós somos velhas, tudo sessentona. Mas e os de 3, 4 anos? Que vão captando isso de uma maneira sutil, né? Então, eu achei que foi o mais fantástico do filme para mim. Sim, Sibeli, isso mesmo. Pois é, mas eu tenho achado que esses filmes, Encanto, aquele Os Segredos da Floresta, que podemos trabalhar também, Voltar a Moana, a Valente, esses últimos filmes né, desenhos animados ou aparentemente filmes infantis, entre aspas, eles trazem muito mais coisas, como você falou, né? Eles trazem toda outra leitura, eles se desdobram em muitos sentidos, né? Com certeza, com certeza. Eu amei eles, amei, e no esforço da dor eu falei, não, deixa eu assistir, nem que seja deitadinho aqui da minha cama, deixa eu assistir, foi ótimo, amei. Sim, que ótimo, Sibeli. Ótima essa sua leitura. Sônia. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Marisa, eu lembrei fazendo uma conexão com esse filme, de uma palestra sua lá no Sindicato do TJ, que eu estava presente. E me pareceu... Mas isso foi quando? Isso foi há muitos anos? Foi o ano passado. No Sindicato do TJ? Do Tribunal de Justiça. Você falou sobre a mulher madura. Ah, tá bem. Sim. E me marcou uma fala sua que você diz da importância da coerência, da pessoa saber onde ela está, o que ela quer. E a Maribel faz essa concha de retalhos e me parece que ela traz isso para a alma, né? Cadê a sua coerência de aceitar as pessoas como elas são, quem tem dom, quem não tem, o que eu faço com isso, e a importância desse afeto. Sim, Sônia. Esse resgate da coerência da mulher madura. Sim, é isso mesmo. Sônia, você está aqui em Belo Horizonte, né? Não. Às vezes eu estou lá no sul de Minas, perto de Poços de Caldas, que é Pouso Alegre. Sim. E tenho casa aqui em Santa Bárbara, próximo a Mariana, Ouro Preto. Ah, tá bem. Mas você estava na palestra presencial? Eu estava. Sim. Tá certo. Quem mais, gente? Obrigada, Sônia. Eu que agradeço. Quem mais, gente? Tem algo mais? Alguém mais? Marisa. Sim, Brígida. A alma, ela se percebia o jeito dela, ela tinha consciência? Não. Dessa... Não. A alma não se percebia. A alma se percebe quando a Maribel foge da casa. E ela fica muito assustada, e aí, porque a Maribel falava, mas ela se sentia confrontada, né?
escutava o que Maribel falava, né? Mas ela se percebe, quando a Maribel foge da casa, eu acho que aí há uma grande ausência, né? E aí, quando ela se aproxima de Maribel, e as duas falam, né? Cada uma fala da sua dor, do seu lugar, da sua dificuldade, né? Mas a Alma não se percebia porque a Alma estava muito ocupada em manter essa coesão familiar, né? Em manter a casa funcionando, né? A Alma tinha muitas coisas para sustentar, né? Entende? Mas se fosse uma ideia, uma coisa, uma obrigação, né? Sim, sim, claro, a imposição que ela se fazia. Tá certo. Gente, o que mais? Tem algo mais? Olha, nós temos 30 inscrições. Tem muitos que não estão aqui, que vão assistir depois, né? A Janaína vai mandar pelo e-mail. E não nos deixaram o telefone, então a gente não teve como colocar no WhatsApp. Então, gente, se não tiver mais nada, muito obrigado pela participação de vocês. As que estão novas aqui na escola, eu vou explicar que a gente funciona por módulos. Os módulos são 3 encontros. Os encontros são sempre um sábado por mês de manhã. Eles ficam gravados. Quem não pode assistir, nós passamos a gravação, né? E sempre, depois de um módulo, a gente faz um evento aberto, assim, gratuito, aberto, as pessoas podem participar. Lembrando que nosso próximo módulo, que começa dia 3 de junho, vai ser mandala, já semana que vem. Vocês nos podem seguir na página do Instagram, que a gente põe sempre na página da Escola de Mulheres, @escola-de-mulheres-br, a gente põe sempre tudo lá, tá? E semana que vem também nós vamos a pôr e vamos a lançar nosso encontro presencial de fim de junho. Gente, tem alguma coisa a mais? Janaína, foto. Janaína, foto. A foto, que depois a gente põe na página. Quem puder abrir as câmeras. Sim, quem puder abrir as câmeras, por gentileza. Vou tirar, hein? 1, 2, 3. Vou tirar mais uma. Pronto. Pronto. Queridas, muito obrigada pela participação de vocês, pela companhia de vocês, é muito importante. Sem a presença de vocês, este projeto não vive. Então, é interessante a consciência disso também, né? Que a participação das alunas é fundamental para manter esta ideia, né, vibrando. Queridas, bom fim de semana, bom descanso, um abraço a todas e obrigado a todas. Obrigado, Janaína, Raquel, a gente vai se falando. Ótimo beijo. final de semana, gente. Bom final de semana, gente. Bom final de semana, todo mundo. Muito obrigada. 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 Até a próxima, né? Até a próxima, Fernanda. Tchau. Obrigada. Tchau, Maria. Obrigada. Tchau, Brígida. Obrigada.